Vamos lá, né, pessoal? Vamos para a parte visual do negócio. A parte visual, cara, é o que vai, felizmente ou infelizmente, vender o teu trabalho. Nada do que a gente fez até agora aparece visualmente. Então, não adianta nada a gente ter nosso todo trabalho, deixar a base bonitinha, deixar a base certinha, fazer os cálculos internos e não fazer um visual que realmente destrinche a informação, conte uma história com relação à informação. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse visual, eu deixei um background simplificado do jeito que eu mais gosto. Eu sei que você já deve ter visto aí pela internet, o pessoal está utilizando as cores e os backgrounds e neon, bagunçando toda a vida aí da utilização de cores, do storytelling, de a gente fazer, contar realmente uma história com relação ao dado. E vocês vão ver que eu tenho um padrão, tenho uma metodologia muito testada e assertiva aí, no tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, mais de 300 relatórios para poder encontrar um padrão que a gente consiga no visual se conectar com as pessoas que estão olhando a nossa informação, até porque a gente, na grande maioria das vezes, constrói informação para ser visualizada não só pela gente, mas pelo um conjunto de pessoas, numa reunião, ou sendo dentro do seu setor, ou uma apresentação para o diretor, para o gerente. Então, a gente tem que, de fato, se preocupar com a forma que a gente vai apresentar, como eu falei para vocês na aula anterior, o Power BI dá uma grande quantidade aqui de possibilidades de a gente construir a informação. A gente vai utilizar um padrão e aí eu vou deixar uma dica para vocês com relação a tudo isso que eu já aprendi na prática mesmo, fazendo relatório e vendo feedback. Primeira questão é, eu já fui contra, mas hoje acho que um background simples, básico e padronizado, não estou falando em a gente fazer um background para cada relatório, como a gente vê aí, mas dê um backgroundzinho padrão que a gente utilize em todos os relatórios. Pode mudar um pouco a cor do background, mas o desenho precisa ser padronizado para as pessoas se sentirem familiarizadas. Primeiro, que é esse tal background que o Felipe está falando, né? Background é a tela de fundo. Na verdade, a gente vem aqui, né? Cliquei na tela, apaguei lá a minha tabela, deixei aqui no começo do meu visual. No começo do meu visual, cliquei aqui na tela, vim aqui em visualizações e nesse formatar a página do relatório, clique. Tela de fundo é o nosso background e a gente vai buscar o nosso background lá. Eu vou lá deixei já pronto com os Power BI, aula 4, tem um background aqui para a gente. E já trouxe esse tal do background aqui para o nosso relatório. Fiz rápido, vou fazer aqui. Deixei aqui em ajuste, ele dá uma ajustadazinha para a tela e a gente tem um background aí para o relatório. Dá essa conotação um pouco mais profissional mesmo para o nosso relatório. Como é visual, e eu acho que eu carrego isso de muito tempo, né? Tem até uma historinha era um gerente quando eu era estagiário lá no Banco do Brasil, e eu lembro que ele me chamou e veio mostrar, sempre tive essas facilidades, né, de mexer desde o Excel, e eu fazia alguns trabalhos em Excel para a equipe lá do banco, os gerentes do banco, e ele me chamou para ver as planilhas dele, e ele me deu uma instrução que eu carrego até hoje. Ele olhou para mim e disse: Felipe, eu nem sei muito Excel, ele era realmente amarradinho no Excel, mas deixa eu te contar aqui, pode ver minhas tabelas aqui, ó, são todas coloridas, Felipe. Ele falava com empolgação, tudo colorido, ó, linha sim, linha não, tudo bonitinho, porque o diretor lá, ele vê as planilhas do pessoal, tudo naquele preto e branco normal, e quando ele vê minhas planilhas, ele diz: aí, ó, esse que é a planilha, esse rapaz entende porque o lance do visual é
a primeira marca, a primeira, né, o primeiro tchan aí do nosso relatório. Então ele precisa estar bem apresentável. E aí, estando bem apresentável, a gente vai trabalhar sempre com um background. O que é que eu faço, Felipe? Com relação ao background, eu escolho um background padrão e eu trabalho isso em todos os relatórios, porque aí eu torno um relatório familiar. E a ideia do storytelling é a gente ter uma informação dentro de um padrão familiar. Para toda vida que a gente construir um relatório, as pessoas já entenderem o padrão e já buscarem a informação da forma que a gente quer mostrar. Então a gente consegue contar a história porque as pessoas estão familiarizadas com nossa forma de contar a história. Essa dica que eu queria deixar para vocês é deixar um padrão de história. E aqui eu vou mostrar para vocês um padrão, que é o padrão que eu mais utilizo de organização da informação dentro do visual. Isso ninguém ensina em curso. Isso eu estou trazendo com relação à minha experiência prática de mais de 300, 400, 500 relatórios que eu já criei e testar isso na prática. E muitos dos meus ensinamentos, você que já me conhece um pouquinho, é baseado em prática, tenho esse diferencial. Me considero nessa segunda era de professores aí que trabalham ensinando de acordo com o aprendizado prático. Eu comecei no Power BI muito cedo, no começo do Power BI, e venho praticando durante mais de 5 anos para entregar aqui um ensinamento muito voltado à prática. Então, vamos lá a matéria, vamos lá de fato a construção do relatório, dentro dessa técnica aqui, dessa instrução que eu vou dar para vocês. Nosso cérebro, pessoal, ele visualiza as informações sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, tá vendo essa minha posição aqui do mouse? Nossa vista geralmente faz esse caminho aqui que eu mostrei para vocês. Então, toda a minha organização do relatório, e vocês vão ver que como é que o Power BI organiza suas informações para a gente. Ele coloca lá em cima, no canto esquerdo de cima, onde a gente começa a visualizar os nomes arquivo, painel principal, inserir, e joga aqui no painel de cima todos os campos que tu vai mais utilizar dentro do relatório. É exatamente isso que a gente vai trazer para dentro do nosso padrão. Não é nada, a gente não inventa nada do zero, eu não inventei nada do zero. A gente está só utilizando um padrão já estudado dentro do nosso comportamento humano, de como é que a gente capta a informação quando a gente olha para uma tela. Então, vamos começar com informação geral no primeiro quadrante que vai ser visualizado. O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar o faturamento geral, e aí cliquei aqui num cartãozinho, a gente deixou um cartãozinho pronto, vou organizar o tamanho aqui desse meu cartãozinho, e vou colocar a nossa medida lá. Cadê a medida faturamento? Felipe, eu não estou achando minha medida. Eu tenho aqui o campo pesquisar, o Power BI vai ajudar a gente sempre que possível. Se eu escrever aqui, já achou minha coluna faturamento, criada na aula anterior, e achou a minha medida faturamento, que é o que eu quero usar. Tem a calculadorazinha. E aí eu vou, ou eu arrasto para campos aqui, ou eu arrasto aqui para dentro do meu cartãozinho. Tanto faz, vou arrastar para campo. Tá aqui criado o nosso cartãozinho. Tá feio. A gente vai aprender a editar esse cartãozinho aqui. Cliquei lá no cartão, ele tá marcadinho aqui. Eu vou aqui em formatar seu visual, e tem duas abas aqui no formatar visual, que é visual, é a parte interna do cartão, e geral é a parte externa do cartão. Vamos ver aqui na prática. Valor do botão, aqui a informação de valor. Eu vou diminuir um pouco essa letra. Vamos botar aqui 25. Tá legal. Eu vou em rótulo da categoria,
não gosto de usar esse rótulo da categoria embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou aqui em geral, vamos em título. Eu uso um padrãozinho para título. Eu gosto de chamar a atenção do título para as pessoas verem a informação e já, até antes da informação, verem o título da informação que elas vão visualizar, do número que ela vai visualizar. Então, cliquei aqui em título, utilizo um padrãozinho de escuro dentro, branco fora e vou escrever faturamento. Vamos colocar centralizadozinho. Felipe, não gostei dessa paleta de cores que o Power BI está me mostrando. Eu também não gostei. Como é que a gente muda essa paleta de cores aqui? A gente vai aqui, ó, não cliquei em nada, tá tudo desmarcado. Vou em exibição e aqui tem várias possibilidades de paleta de cores. Eu gosto muito de alto contraste. Vou utilizar aqui pra gente, é como eu sempre utilizo. Independente do padrão que você utilizar, escolha um padrão e utilize esse. Escolha uma paleta e utilize isso como um padrão. O importante, pessoal, é que, independente do background ou da paleta de cores que você utilizar, é padronizar isso para as pessoas que vão ler os teus relatórios. A gente quer que elas se sintam familiarizadas com ela. Então não adianta num relatório botar um neon, no outro relatório botar um preto, outro relatório. Cara, padroniza. Então, alto contraste já mudou aqui para alto contraste. Mudou até um pouco tirou a tela de fundo. A gente vai ajeitar aqui o relatório, o cartão do jeito que a gente quer. Então, o que foi que a gente fez na parte de dentro? Visual. Ajeitou o tamanho e eu vou aqui no visual, ou vou aqui no geral, a gente ajeitou o título, tá em letra 9, eu vou colocar letra 12, faturamento, e para voltar a minha cozinha lá, eu vou em efeitos, tela de fundo, foi o que saiu, deixar a tela de fundo 0 aqui, e para dar um tom mais arredondado, né, que a gente já está com esse padrão dentro do relatório, fronteira visual é a borda, usar a borda, eu vou usar um cinzinha claro aqui na borda e vou colocar 15, arredondado para o 15, olha como ele ficou lá, bonitinho, para dar mais um efeito lá, cliquei de novo, poderia fazer tudo de uma vez só, né? Nesse primeiro cartão a gente tô fazendo por partes para explicar, mas aqui ajeitei a tela de fundo, ajeitei a fronteira visual, que é a borda, botar uma sombrinha aqui. Olha como nosso cartão ficou mais apresentável, né? Posso começar do zero, fazer outro cartão, ou eu posso simplesmente cliquei no cartão, Ctrl C, Ctrl V, dupliquei o nosso cartãozinho aqui. Agora eu vou colocar o nosso lucro. Faturamento e lucro. Vamos procurar aqui lucro. Tá aqui nossa medidazinha lucro. Tá aqui o campo faturamento. Eu vou substituir faturamento por lucro. Temos que mudar o nosso título lá. Título lucro. Pronto. Eu tenho um faturamento e um lucro. Felipe, poderia fazer a margem? Vamos fugir um pouquinho da aula de view e vamos rapidinho para mais uma medida de DAX que eu vou deixar aqui para vocês, que é a divide. Simplesmente a medida para dividir. Eu vou lá e vou botar margem. Para quem tem um pouco mais de familiaridade, margem é o nosso lucro sobre a receita. Percentual do nosso lucro sobre a receita. Então, eu vou colocar aqui divide. Numerador é o nosso lucro. Opa, lucro. Já achou. Como eu disse, né? Não muda nada ter ou não ter o nome da tabela aqui. Eu vou deixar vírgula, nosso denominador, que é faturamento M. Puxei os dois aqui, fechei, Enter. Criou nossa medida margem
e eu vou jogar num terceiro cartãozinho aqui. Lucro, vou até diminuir ele, só um percentualzinho. Vamos mudar o nome lá, né? Ó, cliquei, tá clicado aqui, cliquei no formatar seu visual. Em geral, a gente vai modificar o título para percentual margem. E vamos agora modificar, voltar aqui no dados do visual e vamos trocar aqui lucro por margem. 0,39. Ah, Felipe, mas é um percentual, eu não queria 0,39. Cliquei aqui em margem e ele já me abriu esse painel aqui de formatação da minha medida. Eu vou clicar em percentual, ele já atualizou para 39,48, é o percentual de margem que eu queria nesse relatório. Show, Felipe. Já resolvemos a informação geral que eu quero demonstrar dentro do meu relatório. É o faturamento e a margem. O que é que eu quero fazer? Depois de uma informação geral, eu vou começar a detalhar a informação, essa mesma informação geral, em alguns detalhes. A gente tem aqui o cadastro do cliente, o cadastro da filial e o cadastro do produto aqui para poder trabalhar a informação. Primeiro nível de detalhe do cliente que eu vou utilizar é a cidade do cliente. Isso mesmo. Vou jogar aqui cidade. Vocês viram? Eu vou fechar aqui rapidinho. Vocês viram que se eu jogar a medida para cá, ele cria um visual automaticamente, aí aleatoriamente, do jeito que, na verdade, o Power BI tem um padrão, número ele vai jogar uma tabela colunar. A gente não quer isso, a gente quer escolher o nosso gráfico. Eu vou escolher esse gráfico aqui. Primeiro, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, para ficar um negócio mais... E eu trouxe um gráfico aqui de colunas laterais e vou colocar a minha cidade, procurar a cidade no eixo e vou jogar o meu lucro por cidade. Aqui o lucro vai em valores. Aqui, lucro por cidade. Fortaleza está com lucro bem maior e depois vem as outras cidades aqui. Vamos ajeitar um pouquinho esse visual, né? Que a gente faz do mesmo jeito. Tá clicado lá, cliquei aqui em formatar visual. Eixo X e eixo Y. Ó, eixo Y é o eixo aqui que tem o nome das cidades, né? E o eixo X é aquele eixo lá embaixo que tem 0 bi, 20 bi. Vamos ajeitar o eixo X, colocar um pouco mais no tamanho. Vamos modificar a cor dele aqui. Deixar um tamanho 10. Vamos aumentar um pouquinho aqui, né? Pronto. Título. Vamos colocar o título. Quer dizer, desculpa, a gente não vai utilizar o título porque eu achei esse título aqui desnecessário, né? Aqui a gente já está vendo que Fortaleza, Maracanã, Ucaucá é uma cidade. Eu não vou utilizar esse título aqui. Eixo X, ok. Eixo Y, ok. Eixo X, do mesmo jeito, a gente vai dar uma ajustada nos valores, deixar um tamanho 10 e vamos modificar a cor, azul escuro. Do mesmo jeito, a gente não vai mexer em título. E em rótulo de dados, primeiro, eu não vejo sentido a gente ter um gráfico sem a informação nos dados. Aqui, se eu passar o mouse aqui por cima, ele vai dar a informação do lucro aqui por cada uma das cidades. Opa, desculpa. Mas eu não quero ter que passar o mouse toda a vida para poder visualizar a informação. Eu coloco aqui em rótulo de dados. Vamos atualizar um pouquinho, né, os valores desse rótulo de dados. Aumentar um pouquinho o tamanho 11. Vamos colocar uma letra em azul. E, como eu disse para vocês lá no cartão visual, a gente mexeu internamente no gráfico. Geral, a gente vai mexer por fora no gráfico. Aí aqui eu ajeito o título, mesmo padrãozinho. Vocês vão ver que eu sempre utilizo padrão,
que é o padrão que vai, mais uma vez, né, familiarizar as pessoas com o nosso relatório. Deixar aqui tamanho 12, o padrãozinho de azul por dentro, mais escuro por dentro e a letra branca. Deixei aqui no alinhamento horizontal, ficar aqui no centro. E vamos mexer um pouquinho nos efeitos. Os efeitos eu vou colocar a tela de fundo, que nem no cartãozinho, para deixar bonitinho. Fazer a mesma fronteira visual. Só repetição, pessoal. Fiz em um, cara, eu faço em todos. A gente vai trabalhar padrões. Aqui, bonitinho, o meu lucro por cidade. Felipe, poderia ser do jeito que está aqui o lucro por departamento, lucro por filial. Sim, tá tudo relacionado, pessoal. É só jogar valores. Se a gente não tem relacionado, aqui quebra a informação. Vamos fazer aqui uma informação por dia, faturamento dia a dia. Como é que a gente vai fazer? Uma dica aí do Power BI. Vamos ver, eu vou pegar um novo gráfico aqui. Vamos organizar esse gráfico aqui bonitinho. O tamanho dele aqui. Para a gente ganhar tempo, no Excel a gente faz isso, né? Tem uma célula e a gente quer carregar a formatação da célula para outra. Aqui no Power BI a gente faz do mesmo jeito com relação a uma tabela. Cliquei aqui numa tabela, cliquei no pincel de formatação, na outra tabela, eu carreguei toda a formatação de uma tabela para outra. A gente ganha tempo aí. Tempo é dinheiro, né? Então a gente vai fazer o lucro por dia, né? Então vamos lá. Vou pegar a informação de lucro. Vou jogar em valores. E no meu eixo eu vou jogar a quantidade de dias. Venho aqui no cadastro tabela calendário e vou jogar o meu dia aqui. Pronto. Ficou feinho, né, pessoal? Vamos tentar ajeitar ele um pouquinho. No meu eixo X, eu vou tirar contínuo e deixar categoria, fazer dia a dia. Vamos colocar aqui eixo de classificação, clicando os 3 botõezinhos aqui, né? Posso botar o meu eixo de classificação por dia e vou colocar desculpa, pessoal, por dia e vou colocar aqui do A a Z. Que dia a dia o nosso faturamento. Felipe, mas dia a dia ficou muita informação muito detalhada. Vamos organizar isso aqui. Vamos elevar para o nível semana. Eu tenho aqui semana no meu calendário. A gente vai ver num curso completo como a gente constrói nossa tabela de calendário para fazer ter todas essas possibilidades de fazer por dia, semana, mês, ou a semana do ano texto. Vou fazer aqui, jogar aqui em cima. E eu tenho semana 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Todas as minhas semanas aí da minha base do relatório. E aí, Felipe, o Power BI dá essa possibilidade de... Eu estou vendo aqui o faturamento por semana. E eu quero ver dentro dessa semana 39 os meus dias aí que eu tive dentro dessa semana e o faturamento dia a dia. Como a gente no eixo colocou semana e dia, eu posso clicar nessa setinha aqui, marcou a setinha para baixo, que é o modo de análise, e eu vou clicar nessa semana 39 especificamente. Ele abriu, pessoal, a semana 39 dia a dia para a gente ver o comportamento dia a dia dessa semana. Eu quero voltar lá para o relatório, é só voltar a informação aqui. Felipe, se eu não tenho marcado essa informação aqui,
ele vai selecionar a minha semana e vai dar o faturamento dentro dessa semana aqui, em todas as minhas bases aqui, em todos os meus visuais aqui que eu já fiz no Power BI. Então, se eu clicar um clique sem a setinha para baixo do drill marcada, ele vai selecionar e vai modificar toda a informação do meu relatório. Se eu seleciono aqui a setinha para baixo, marco e clico, ele, além de selecionar minha semana e atualizar todo o meu gráfico para dentro da semana que eu cliquei, ele vai me abrir a semana dia a dia, de acordo com os graus que eu coloquei aqui dentro do meu eixo. Vou subir aqui, tá o faturamento por semana. E para concluir, pessoal, vamos organizar aqui um pouquinho. Descer aqui, eu vou trazer os cartões um pouco mais para cá. E a gente vai fazer uma tabelinha. Eu sou doente com organização, então eu trago o cartão para baixo, deixo exatamente do mesmo tamanho, trago para cá. Margem eu já fiz com um tamanho menor, tá tudo em casa, né? Vamos fazer um gráfico, uma tabela dinâmica por filial. Fazer uma tabela dinâmica muito parecida com o que a gente faz lá no Excel, e uma tabela dinâmica aqui com a informação por filial. Então, tenho minhas filiais, meu código fantasia, tem uma informação de grupo aqui que eu vou jogar dentro da minha tabela dinâmica. Então, ó, no eixo de linha eu deixei distribuidoras e lojas, e se eu aperto essa setinha, duas setinhas para baixo, diferente dessa setinha que a gente viu no gráfico, duas setinhas para baixo, ele faz distribuidoras e muda o nível, pronto, muda o nível aí, o grupo de distribuidoras e loja para loja a loja, distribuidora a distribuidora. E aí a gente vai jogar, né, a informação tá lá no cadastro do cliente, de faturamento, a informação de lucro e a informação de margem aqui. A gente pode até vamos jogar também para ficar bonitinho a informação de custo, né? Para utilizar todas as medidas que a gente fez. Vamos organizar essa tabela, do mesmo jeitinho lá, né? Que a gente organiza tudo, visual, a parte de dentro. Então, vamos começar aqui com valores. Vamos aumentar um pouquinho esses valores. 11. Do mesmo jeito que eu ajeitei valores, eu vou ajeitar a parte de cabeçada da coluna, parte lá de cima, mesmo padrãozinho, pessoal. Felipe, o homem do padrão. Ficarei feliz aí com essa reputação, viu? 10, tá bom. A cabeçada da coluna, e agora o cabeçado das linhas, tá vendo? As linhas estão pequenininhas aqui, vamos aumentar para 10 também. Na verdade, para 12, para 11, igual a gente deixou lá. Deixa eu organizar aqui um pouco o tamanho, trazer um pouquinho mais para não cortar a informação. Vou trazer esse outro também. Aqui, internamente está ok, externamente eu vou colocar aqui em efeito, tela de fundo, mesmo jeitinho que a gente fez. Fronteira visual, a parte da borda, deixar arredondadinho. Vamos lá, a borda que a gente está usando, cinza, 15. E usar uma sombrinha aqui. Felipe, não gostei porque ficou essa barrinha aqui, o faturamento aqui dessa empresa bilionária tá causando dificuldade aqui pra gente. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Para diminuir o outro tem que estar do mesmo tamanho, né? Padrão. Trazer para cá. Vamos trazer a informação para cá. E aí agora vamos ajeitar o de baixo, né? Esse aqui. Ó, pessoal, o relatório está montado. Falta a gente colocar um título aqui para o relatório. A gente poderia jogar essa informação aqui um pouco mais para cima, né? Vamos brincar aqui com o visual. Eu estou brincando com o visual,
mas quero falar para vocês sobre o padrão do visual que a gente está fazendo aqui. O que é que eu estou querendo mostrar como padrão dentro do meu visual? É uma informação geral, e essa informação geral sendo subdivididas por cidade, por tá um nome fantasia aqui, vamos mudar aqui para filial, por filial, ou por, a gente nem modificou o título aqui, né? Vou modificar rapidinho, geral, título, lucro por semana, só semana e dia. Opa, dia. Nós temos uma informação aqui geral e nós temos essa informação sendo detalhada por cidade, por filial e por semana. Esses são o máximo de informação que eu costumo trazer dentro do relatório, que é uma informação geral com 3 subdivisões. Nem todas as pessoas vão se acostumar com 3 subdivisões, às vezes a gente traz só 2, tira uma tabela, deixa um aqui do lado, deixa um aqui do lado, um aqui do outro, mas no máximo, dependendo da pessoa que a gente vai mostrar a informação, no máximo 3 níveis aí de detalhamento. E aí o legal do Power BI é que se tu clicar numa filial, ele já detalhou o gráfico aí de de todas as filiais, dessa filial que a gente selecionou. A gente seleciona uma distribuidora, ele faz a mesma coisa. Ele faz esse trabalho aqui muito bonitinho em trazer a informação detalhada por tudo que a gente clicar dentro do nosso visual. Eu quero informação só de Fortaleza, cliquei aqui, ele trouxe o faturamento por semana de Fortaleza, ele trouxe o faturamento geral de Fortaleza, ele trouxe o faturamento por filial de Fortaleza. Muito poder na informação do Power BI. Para concluir aqui o relatório, a gente vai fazer um título aqui no relatório para qualquer pessoa que for utilizar o relatório já de cara saiba qual a informação que ele vai ler dentro desse relatório, né? Título aqui, colocar uma letrinha 32, colocar um negrito e vamos escrever aqui. Relatório de faturamento. Uma letrinha branca para dar esse contraste. E eu gosto de traçar uma linhazinha aqui, como inserir formas, linha, só uma linhazinha para a gente finalizar o nosso relatório. Vou arrastar tudo aqui para pertinho. Só sou doente com relação à organização. Para mim tem que estar tudo muito bonitinho, muito organizado. Tá aí o nosso primeiro relatório montado, nossa primeira visualização montada aí. Todas as aulas foram feitas aí, trabalhadas para a gente no final ter um relatório. Vamos mudar essa corzinha para branca? Só para finalizar. É na borda aqui, né? Branca. Pronto. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de visualização, visualizando todos os gráficos que a gente, as medidas que a gente fez lá dentro do DAX, mostrando isso dentro de um padrão na tela e deixando isso muito bem apresentável aí para quem for visualizar a informação. E aí tu lembra lá do Excel, daquele tabelão do Excel e visualiza a informação dessa forma. A gente tem um outro padrão, outra forma de ver a informação com muito mais detalhes do que uma planilha, uma tabela dentro do Excel. Vamos finalizar essa aula por aqui e na próxima aula a gente vê como compartilhar essa informação para um grande número de pessoas, beleza? Valeu, pessoal! Curte, aperta o sininho,
A gente ainda vai ter mais uma aula desse mini curso sobre compartilhamento dessa informação. Não adianta nada a gente construir e guardar para si. A gente precisa compartilhar e o Power BI tem um poder muito grande em compartilhamento da informação. E continua ligado aí que próxima semana tem outra aula. Valeu, pessoal.